quero conversar com cada um de vocês acerca de uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, falando sobre a arca em minha casa. Quem quer ter a arca do Senhor na sua casa aqui? É algo tão tremendo, tão gostoso, quando nós temos a arca do Senhor nas nossas casas, a presença de Deus. E nós devemos ter vontade, devemos ter sede para que a presença dEle seja intensa, seja marcante e também constante todos os dias. E eu quero ler um texto que está no livro de 1 Crônicas. Se você trouxe a sua Bíblia, se você trouxe a espada, 1 Crônicas 13, capítulo 13, a partir do versículo 13 também. 1 Crônicas 13, 13. O texto da palavra de Deus diz assim: Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Amados, esse texto é um texto tão central na palavra de Deus. Ele fala de uma experiência. Ele diz que Davi, o grande rei Davi, ele estava com a arca e momentos antes eles estavam carregando a arca e a arca ela esbarrou, ela quase caiu e foram segurar. E ao tocar na arca, ele morreu. A arca do Senhor, algo a ser tão forte, tão presente. E ali, Davi decidiu, ele deu uma oportunidade para Obed-edom. Ele diz assim: Obed-edom, a arca vai ficar na sua casa, vai ficar ali. Mas Obed-edom nem titubeou. Ele não passou pela mente dele dizendo: não, Senhor, e se acontecer alguma coisa? E se algum dos meus filhos, na verdade ele não tinha filhos, ele teve depois, mas se alguém tocar ali, inadvertidamente, vai falecer, não vai aguentar, não vai resistir. Mas Obed-edom, ele aceita prontamente, ele diz assim: eu quero a arca do Senhor na minha casa. Ele recebeu sem proposta nenhuma, não havia se você tiver isso, você vai conquistar isso, aquilo. Não, ele fez simplesmente porque ele queria a presença de Deus na casa dele. Ele queria que ali na casa dele fosse falado sobre Deus, que fosse comentado dos grandes feitos de Deus. Era isso que ele queria. Ele queria viver essas coisas. E muitas vezes na nossa casa, o que é falado? O que as pessoas estão conosco dentro de casa, 24 horas por dia, falam de nós? Se nós buscamos a presença de Deus, se nós estamos na presença de Deus, como que é isso? Para os nossos filhos, se eles têm aprendido acerca do grande amor de Deus, do poder de Deus para solucionar todas as coisas. Amados, essas ideias que nós estamos colocando aqui, não são ideias novas, mas com certeza são ideias boas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que não existe nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, amanhã, sempre, eternamente, todos os dias. Então não existe nada de novo. Nós precisamos usar aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já recebemos de Deus. Uma vez um autor, ele mencionou que a criatividade é a arte de esconder as fontes. Você esconde as fontes que você recebe, eu sou uma pessoa criativa. Mas na verdade, o que nós precisamos usar é a única fonte que existe, que é Deus, é a palavra dEle. A palavra dEle é que nos incentiva, a palavra dEle é que vai revelar como proceder. E nesse texto diz que Obed-edom, ele recebeu a arca de Deus, a presença de Deus na casa dele, e isso mudou a história da casa dele, mudou a família dele, mudou tudo, todas as coisas. Não porque ele estava procurando bênção, mas ele estava procurando Deus, ele queria estar na presença de Deus. E nós falando sobre a nossa casa, é inevitável falarmos sobre os nossos filhos. Hoje fala-se muito acerca da educação dos filhos.
Por que que nós não estamos ensinando os nossos filhos nos caminhos que devem andar? A Bíblia diz que nós devemos fazer isso, devemos ensinar os filhos. Nós estamos vivendo um ponto tal, como sociedade, que nós não podemos nem levar os nossos filhos no museu mais. É possível levar um filho no museu? Você levaria o seu filho no museu? Para quê? Para ver arte? Aquilo não é arte, não foi arte nunca. Agora, querendo nos fazer engolir que aquilo é arte? Não, tem que mostrar, tem que levar. Jamais, jamais. As coisas estão se deturpando, estão sendo mudadas e não, você tem que aceitar isso. São as mudanças. Não, não é dessa forma. Os meus filhos, eles não vão caminhar dessa forma. Os meus netos não vão caminhar dessa forma. Eles não vão se expor a essas coisas. Então é importante que a gente possa entender o propósito de Deus e caminhar dentro do propósito de Deus dentro da nossa casa. Por isso a importância de ter a arca de Deus na minha casa. Na minha casa. É ali que a arca tem que estar presente, todos os dias. Nós devemos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Mais do que a nós mesmos. Se os nossos filhos amam a nós mais do que a Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele precisa amar a Deus acima de tudo. O livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amados, nós temos que aprender do amor de Deus, entender a importância do amor de Deus e a busca dessa comunhão com Ele. Devemos buscar a comunhão com Ele todos os dias da nossa vida. E ao contrário de que muitos pensam, do que muitos falam, esse afastamento de Deus não começou com a televisão, não começou com a internet. Não foi aí que começou, as pessoas começaram a se afastar de Deus. Isso aí com certeza ajuda muito. Com certeza a televisão ajuda muito. Eu lembro quando era criança, a gente foi morar numa cidade que não tinha emissora de televisão. A gente tinha um aparelho, mas não tinha emissora. Imagina você ficar sem televisão. Eu criança, 5 anos de idade. Marcou tanto que eu guardo até hoje, né? Mas você chega lá, daí meu pai dizia assim, não tem televisão, filho. Eu falei assim, como não tem? Está aqui, pai, está aqui a televisão. Mas você ligava, não tinha nada, só o chuvisco, né? Passava só o chuvisco lá. Não tinha televisão. Mas antes disso, as pessoas já se afastavam de Deus. A internet mesmo, né? É uma coisa mais recente. Eu sou de um tempo que não tinha internet. Na minha infância não tinha internet. Aliás, bem depois que começou a surgir, ainda com acesso discado, demorado. Você não conseguia acessar nada. Mas não foi aí que as pessoas começaram a se afastar de Deus. As pessoas se afastam de Deus há muito tempo já. Muito antes disso, as pessoas se afastam de Deus. Moisés já alertava sobre o risco das pessoas se afastarem de Deus. Ele já alertava, no texto em Deuteronômio diz assim, Deuteronômio 6, a partir do 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra sob juramento, prometeu a teus pais, Abrão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amados, esse povo havia passado ali do deserto para a terra prometida. Eles haviam vencido tantas coisas, passaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Eles viram a glória de Deus acompanhando eles. De noite como colunas de fogo, durante o dia como nuvem. No entanto, mesmo assim, mesmo vendo os grandes feitos de Deus, mesmo sem ter internet, mesmo sem ter televisão, o povo começou a se afastar da presença de Deus. O povo começou a deixar. Como é possível? Muitas vezes questionamos, como é possível esquecer tantas coisas?
Como é possível esquecer os feitos de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus? Mas muitas vezes nós mesmos esquecemos. Nós deixamos de reconhecer a mão de Deus em tantos detalhes da nossa vida. Esse texto, Moisés, ele está falando, dizendo que eles foram morar em grandes cidades, cidades boas, casas cheias de tudo o que é bom. Cheias de tudo que é bom. Imagina a tua casa, você chega lá, tudo que é bom tem na minha casa, todas as coisas, tudo aquilo que é bom. Não obstante, tendo tudo que é bom, a gente se afasta, a gente se afasta. A gente fez essa viagem em um outro país, uma outra cultura, com muita educação, com muitos detalhes culturais, mas apesar de ter muitas coisas boas, casas cheias de tudo que é bom, tem se afastado de Deus, não tem buscado a Deus. Amados, e é tempo de nós como igreja buscarmos a presença de Deus, estarmos intenso, vivendo. Muitas vezes a prosperidade ela pode nos cauterizar, pode nos fazer esquecer. Eu tenho sido tão próspero que eu não tenho tempo mais para essas coisas. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para falar da palavra, para compartilhar a palavra com os meus filhos. Mas não basta vir ao culto no domingo. Domingo eu já fui no culto, pronto, já fiz o compromisso da semana. Não é assim. O culto é uma das atividades. Ir ao culto toda semana, aliás, eu não entendo como alguém não consegue ir ao culto toda semana. É uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Eu falo assim, meu Deus, é muito tempo sem se expor à palavra. Nós precisamos ter isso todos os dias. Não só ali no momento da refeição, vamos fazer uma breve oração aqui antes da refeição, vamos ter esse momento assim. Amados, esse texto diz que Obed-edom, ele teve a arca na casa dele durante todos os dias, por 3 meses. 3 meses. Todos os dias. Tudo que era feito ali era na presença de Deus. Amados, e eu vejo que é tempo, nós temos falado isso recorrentemente, mas eu volto a insistir. Eu creio que a gente precisa fincar algumas estacas. É tempo de, como igreja, nós caminharmos debaixo da visão de um culto familiar. Não tem como igreja, nós não vivermos um culto familiar nas nossas casas. Falar da palavra de Deus. E como culto familiar, eu não estou falando ali um ritual. Não é o ritual somente. Mas são os testemunhos, é o contar aquilo que Deus tem feito. Porque senão vira uma regra também. Cumpri a obrigação, já fiz ali tantos minutos, aliás, cronometrado. Não é isso. É buscar a presença de Deus constantemente. E o culto familiar é uma das formas de fazer isso. É uma das formas de manter a arca presente na nossa casa 24 horas. A presença dEle. Nós devemos lembrar dos nossos filhos, dos feitos do Senhor, experiências que nós vivemos, coisas que passamos e a mão de Deus foi favorável, até para que eles aprendam conosco. Aquilo que nós vivemos, nós devemos passar para os nossos filhos. Às vezes a gente acha que eles já sabem tudo. Não, os nossos filhos já sabem tudo. Leva lá no museu porque eles já sabem a diferença do que é certo e errado. Não, eles precisam ser ensinados, precisam mostrar, precisa contar. Amados, o culto familiar é para ser algo leve, não é para ser algo cansativo, não é para ser algo pesado, uma cobrança. E nós queremos fazer, nós estamos programando aí para entregar um material para todos os membros da igreja, todos aqueles que estão em grupo de comunhão, para aqueles que desejarem também participar e instituir isso na sua casa, um material para ajudá-los durante os cultos familiares, para que você possa ter ali algumas ideias, algumas coisas, porque nós tratamos com as crianças, quantas crianças hoje aqui, né, nos kids, participando dos kids, e eles estão ali, estão sendo expostos toda semana à palavra de Deus, e aquilo que eles recebem aqui, com certeza tem recebido muito. A gente tem visto a dedicação dos coordenadores do kids, com relação às crianças, temos visto a dedicação deles, e eles têm recebido bastante ali,
mas é para ser um complemento daquilo que já tem em casa. Não é para ser a única fonte, não é para ser somente ali o momento em que eles já tiveram a palavra, que eles já tiveram algumas experiências. A gente tem ouvido falar muito acerca das escolas, as dificuldades que os professores estão tendo com os alunos, alunos que não sabem se comportar, não sabem ter educação, cada vez mais graves as situações que são reveladas. Mas, amados, a culpa é nossa. A gente coloca a culpa na escola, mas a culpa é nossa. Isso deve começar na nossa casa. É ali que começa. Quando fazemos em casa, nós estamos ali ensinando para os nossos filhos. A escola não foi feita para dar educação. Ela foi feita para trazer ensino, para mostrar outras áreas. Isso já devia vir de casa, era uma bagagem que já devia trazer. Amados, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos falar acerca da palavra de Deus todos os dias. Ao deitar, ao levantar, em cada momento, nós devemos estar mencionando acerca da palavra de Deus. Porque o último pensamento que nós temos à noite, o último pensamento que ocorre com você antes de você dormir, pode ter certeza, vai ser o primeiro pensamento que vai ocupar tua mente quando você acordar. Quando você deita com um pensamento, provavelmente você vai acordar com o mesmo pensamento. Se você acorda meditando, se você dorme meditando no Senhor, pensando no Senhor, colocando diante dEle, você vai acordar assim. E aquilo que você tem ao amanhecer, aquilo que quando você acorda está dentro de você, é o que vai te movimentar e vai vir à tua mente durante todo o dia. Todo dia. Não é assim? Pensa se não é assim com você. Acorde com uma preocupação. Ela vai te atormentar o dia inteiro. O dia inteiro esse pensamento vem sobre você. Vem. Mas, por isso nós temos que pensar no Senhor. Os nossos pensamentos têm que ecoar durante todo o dia no Senhor. Todo o nosso dia. A Bíblia diz que nós devemos escrever nos umbrais da nossa casa. Ou seja, acima da porta nós devemos escrever ali a palavra de Deus. É importante isso. São coisas que ficam marcadas. Eu lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, uma vez, o pessoal sempre pichava o muro da nossa casa. Eu fazia, que coisa! E eu pegava lá, no sábado, pegava um pincel, né, um rolo de tinta, um galão de tinta, e ia lá pintar por cima daquela pichação. Toda semana. E o vizinho passou e falou assim, você tem que se acostumar, pare de pintar isso daí. Isso vai ser assim sempre. Eu falei assim, não vai ser assim sempre. Aí nós pegamos, eu e meus filhos, nós pegamos o pincel e escrevemos no muro ali de casa, nós escrevemos assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas foi impressionante, porque nunca mais picharam, o pessoal respeitava. Eles pichavam a casa do vizinho ali, infelizmente ele não pôs, né? Mas ele continuava sendo a casa dele pichada. E o pessoal passava ali e não pichava, não. É assim, mas nós precisamos declarar, precisamos colocar nos umbrais, precisamos estar na entrada de casa. Agora tem um quadrinho que a gente ganhou de uma missionária que veio da Inglaterra, ela deu de presente para ele, e a gente pôs ali na entrada. É o mesmo texto, só que em inglês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente escreveu no muro, a gente pôs no presente. Eu fiz questão, vamos colocar no presente. Nós servimos ao Senhor. Mas aí precisamos estar declarando isso. Os cultos familiares são formas de declarar isso. Declarar na nossa casa, declarar na vida dos nossos filhos. É ali no culto familiar que os pais vão alertar os filhos sobre namoro, sobre sexo, sobre tantas coisas, sobre amizades. Quais amizades, o quão importantes são amizades, o atentar para as amizades que estão tendo, acerca da pornografia. Todos esses assuntos são tratados dentro de casa. É ali que se aprende. Uma criança que aprende, que ela é segura, ela não vai repetir erros depois. Ela já sabe o que é certo, já sabe o que é errado. A ensinar sobre o dinheiro, como controlar o seu dinheiro, como conduzir.
todas essas coisas que são aprendidas ali. É aquela situação, uma família que ora unida, ela permanece unida. Se nós oramos em família, nós permanecemos unidos. É um canal de comunicação, um veículo de comunicação que é estabelecido para que se perpetue. Amados, no momento do culto familiar, são os momentos para compartilhar, é oportuno para compartilhar as lutas, as dificuldades e também as vitórias. Não só as dificuldades, mas principalmente as vitórias. Aquelas que foram obtidas ao longo do tempo. Falar até dos erros de juventude. Olha, o pai errou. O pai errou. O pai já fez isso. Eu já aprendi. Eu já vi que dá errado. Mas levar um ensinamento para os nossos filhos. Alertar das consequências. Olha, eu já fiz isso e deu errado e aconteceu isso. Passei um período terrível por causa disso. Você não precisa experimentar a mesma coisa. Ter um culto familiar, amados, é mostrar que existem atitudes de uma vida cristã. Existem atitudes que devem ser um método de vida. A vida cristã passa a ser um método de vida, não uma atividade. Não a atividade de um domingo, não um momento ali da semana, mas uma atividade de vida, um meio de vida para todos os dias da vida. Nós precisamos aprender e entender que nós devemos transferir para as próximas gerações algo, para que não se perca. Tudo aquilo que nós já avançamos até agora, não pode se perder a partir das próximas gerações. Eles têm que ser mais fortes, têm que ser fortalecidos. Amados, o salmista ele diz o seguinte, está no Salmo 78, a partir do versículo 3. Salmo 78, 3. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Mais adiante, ali no 6, continua o texto dizendo: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Ou seja, o texto está dizendo assim: nós não vamos encobrir dos nossos filhos, eles não vão deixar de conhecer, eles vão saber, nós vamos contar, nós vamos reproduzir isso nas próximas gerações. O risco de não fazer um culto familiar é que a próxima geração, que os nossos filhos, os nossos netos, deixem de buscar, deixem de confiar em Deus. E se isso acontece, amados, talvez precise de uma outra geração para que seja retomado. Talvez precise passar mais tempo ainda para que a gente possa resgatar. Por isso é tão importante, por isso nós frisamos como igreja, o lugar da presença de Deus tem que ser na nossa casa. A arca de Deus, ela tem que estar em casa. Não importa se eu tenho filhos, se são pequenos, se são grandes. Não importa a presença de Deus em minha casa. Porque senão, o que eu vou ficar falando em casa? Das minhas lutas, das minhas dificuldades? Vou ficar falando das derrotas que eu tive? Em vez de falar dos feitos de Deus e de olhar para frente, eu começo a olhar para uma situação atual, por uma dificuldade momentânea, e não avanço. E os nossos filhos, eles aprendem a se prostrar ali, e prostrar não no sentido de adorar, mas de parar, de não avançar. Por isso é importante manter o culto familiar em casa. Nós vamos, como eu falei, nós vamos passar algumas orientações práticas, mas existem várias coisas que a gente pode observar desde já. Para ter um culto familiar, é necessário ter uma regularidade. Não pode ser um culto familiar uma vez hoje, outra vez daqui a um ano. Precisa haver uma regularidade. Somente assim vai se tornar um hábito. Se não tiver regularidade, não se torna hábito.
eu preciso repetir, repetir, repetir. E quanto mais cedo começar, é melhor. Quanto mais cedo, não é? Mas meu filho é pequeno ainda. É o tempo. É o tempo de falar, é o tempo de fazer. Deve ser algo atraente, divertido. Deve ser algo bem descontraído, baseado nas verdades bíblicas, sempre falando sobre as verdades bíblicas. É um tempo de adoração, é um tempo de comunhão. Não é um tempo de colocar peso. Muitos pais falam assim, eu tenho feito o culto familiar, mas meus filhos não gostam. O que você faz? Eu vou lá e fico pregando para eles. Não, é uma conversa, é um bate-papo, é uma troca de experiências. Não é para você pregar, não precisa estar pregando. Traga ali um ensino, traga uma mensagem direta, de uma forma descontraída, de uma forma leve. E nesses cultos em casa, por que não fazer uma ceia? Ter um momento de ceia em casa. A Elisete, minha esposa, ela comprou um kit para ceia, lá nem sei do que é aquilo, um negócio lá brilhante. Prata, é prata. Eu já tinha um kit de ceia para casamento. E aí ela falou assim, mas ali são dois copinhos só, a gente precisa ter para a nossa casa. E ela foi lá e comprou. Por quê? Para a gente fazer ceia em casa. Volta e meia a gente pega, reúne e tem um tempo ali de fazer a ceia dentro da nossa casa. Aliás, como igreja, nós temos feito sempre, de um tempo para cá, a ceia com os nossos filhos junto aqui no culto. Nós não fazemos mais separado, os pais aqui, os filhos lá. Não, é todo mundo junto. Ceia é tempo de comunhão, é tempo de falar do amor de Deus, é tempo de falar de Jesus. Foi por causa dele, nós anelamos pela vinda de Jesus. Então, quando a família faz isso, é importante. Então, ter uma ceia em sua casa, por que não? É o lugar para fazer, é o lugar para celebrar. Aproveitar momentos, coisas que acontecem na nossa casa, no nosso dia, situações que estamos vivendo, aquilo trazer um ensinamento através da palavra. Olha, veja nesse caso aqui, a palavra diz assim, e vamos mostrando. É um desafio para nós também, conhecermos mais a palavra, aplicarmos a palavra. Eu não preciso ser um teólogo para estar falando da palavra. Eu preciso ter o meu coração movido pelo Espírito Santo e deixar Ele fazer a obra dele dentro da minha casa. Dar permissão, dizer para o Espírito Santo, age aqui. Muda essas situações, muda aquilo que nós estamos vivendo. Então o culto familiar não precisa ser um estudo pesado, nem prolongado, a 1 hora de culto. Não, uma conversa, depende da idade dos filhos, são pequenos, 5 minutos. Se são maiores, 10, 15 minutos. É o tempo ali de você compartilhar, de orar, de saber o pedido de oração. E algo bem informal. Tem pessoas que falam, não, vai ter o culto em minha casa, a arca vai estar na minha casa, então todo mundo de roupinha de domingo, porque agora é o momento do culto. Não, faça descontraído, de pijama. Faz de pijama, não tem problema. Senta ali no sofá e tem esse tempo de conversa. É fazer algo prático. Aliás, a Bíblia diz que é para nós praticarmos. Nós devemos ser praticantes da palavra e não ouvintes. É pôr em prática a palavra. Ter o culto familiar é praticar a palavra. Mas muitas vezes algumas pessoas dizem, mas meu filho não quer participar. Meu filho já está maiorzinho, ou ainda pequenininho mesmo, ele não quer participar. Amados, é um sinal, fique atento. Sinal que tem alguma coisa errada. Fique atento, averigue, vá lá, pergunte. Mas não precisa ser impositivo, não é obrigado a fazer. Não, conquiste isso. Tenha esse momento para fazer esse devocional. Ou deixe até o teu filho fazer um devocional. Hoje é você, filho, que faz. Você que traz a palavra. Vamos conversar sobre isso. Seja criativo. Tem algumas famílias que o pai não é cristão. E a mãe vem dizer, mas e como é que eu faço? Como é que eu vou fazer se o pai ele não é cristão, ele não vai trazer a palavra? Se ele permitir, faça você. Faça você.
Faça você o devocional, deixe o marido participar, mas se ele não permitir, não faça. Não vá contra. Siga princípios. Siga princípios. Eu lembro que uma vez a gente tinha um batismo e uma garota, uma jovem, uma adolescente, na verdade, ela chegou assim: hoje eu vim me batizar, pastor, estou tão feliz, vai ser o meu batismo. Eu falei assim: tua família está aqui com você? Não, meu pai, se souber que eu estou aqui, ele vai ficar louco, ele me mata. Eu falei: então você não pode batizar. E ela prontamente, rapidamente, a resposta rápida ali, né? Mas pastor, é bíblico que eu me batize. Eu falei assim: é claro que é. Também é bíblico que você honre pai e mãe. Você precisa honrar teu pai. Eu falei assim: mas e daí, pastor? Eu falei assim: não se batize. Não se batize. Se o teu pai não deixa, não faça isso. No batismo seguinte, ela voltou, já prontinha para o batismo. Eu falei: e daí, né? Eu falei assim: olha, pastor, aquela vez, na última vez, quando a gente conversou, eu voltei para casa e falei para o meu pai que eu não tinha batizado porque o pastor tinha sugerido que eu não me batizasse. Eu falei assim: o pastor disse para eu não fazer, que era para eu obedecer meu pai. E meu pai falou assim: espera lá, eu quero conhecer mais, me fale mais sobre isso, me fale desse pastor. E começou a perguntar e começou a saber, e ela foi contando por que ela queria se batizar. E no batismo seguinte o pai falou assim: agora você pode, agora eu autorizo. Mas é assim, é caminhar diante daquilo que é correto, diante da palavra, é mais leve, é mais suave. Então, se o pai permite, faça a reunião, tem ali. Porque se ele não permitir, já era uma coisa previsível. Você já sabia disso antes de casar. Você já estava sabendo que essa situação poderia acontecer. Então, veja as oportunidades e use cada uma delas. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não tenho tempo. Eu estou muito envolvido no ministério, em tantas coisas, eu não tenho tempo para isso. Ou com alguns outros compromissos profissionais. Amados, se você não tem tempo para isso, depois você vai sentir a falta. É melhor fazer agora. Começar agora. Mas já aconteceu tanta coisa. Retome agora. A partir de agora, o início tem que ser agora. É importante reunir a família. É importante estar juntos como família, buscando a presença de Deus. Estar na presença de Deus, buscar o Espírito Santo. Porque nenhum ministério começa antes de cuidar da sua própria casa. Precisamos cuidar de casa. Precisamos estar atento às coisas que estão acontecendo na nossa casa. São coisas pontuais e muitas vezes precisam ser atingidas, ser solucionadas. Amados, é buscar a arca do Senhor dentro das nossas casas, é trazê-la para dentro da nossa casa e que ela permaneça ali. Não simplesmente uma passagem, mas que ela permaneça, que a glória de Deus possa entrar na tua casa e estar presente todos os dias. Mas sobre essa passagem de Obed-Edom, eu fico pensando, será que quando Obed-Edom se levantava, se é que ele conseguia dormir, né? A presença de Deus em casa, de repente eu não consigo nem dormir. A presença tão forte, eu não consigo dormir. Mas quando a presença de Deus está em casa, a primeira coisa que ele fazia ao acordar é ir para a sala dele e ver lá a arca. Deixa eu olhar a arca. Está aqui a presença de Deus, a arca na minha casa. Era isso que ele fazia. Ele se curvava diante da arca, ele reverenciava a presença de Deus. E a esposa dele fazia o mesmo. Certamente ela vinha e fazia a mesma coisa. Os dois se curvando diante de Deus. Quando ele chegava do trabalho, ele chegava correndo, porque ele queria chegar em casa e estar na presença de Deus. Se prostrar diante de Deus, estar ali adorando a Deus. Aliás, ele tinha prazer em ir para casa. Ao contrário de muitas pessoas que fazem de tudo para ficar na rua e não chegar em casa nunca. Sempre arrumam um pretexto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não chega em casa. Ele tinha pressa para estar em casa. Ele tinha pressa de estar na presença de Deus. Ele chegava do trabalho, ele ia orar a Deus. Ele ia buscar a presença de Deus.
sempre que ele passava pela sala, ele já sentia a presença de Deus. Aquilo já enchia o coração dele. Aquilo já trazia alegria ao coração dele. Ele não estava mais nem aí com os problemas, com as dificuldades, com as lutas, porque a presença de Deus estava ali. E Deus começa a fazer essa mudança, uma mudança gradual. Por causa da presença de Deus ali, existe uma mudança. A arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. Eu creio que em cada mês ela gerava algo diferente. Em cada mês ela ia aprofundando mais, ia mudando mais coisas. Talvez no primeiro mês tenha tido um agir na área emocional, área das emoções, mudando algumas coisas. Por causa da presença de Deus, Deus ia trazendo essas mudanças estruturais. Sabe aquele relacionamento desajustado? Sabe? Aquele relacionamento que parece que não encaixa. Você sabe. Seja um relacionamento entre marido e mulher, seja um relacionamento entre pais e filhos. Parece que as coisas não se ajustam, não se encaixam mais. Toda hora é um conflito, toda hora é uma confusão. São questões emocionais. Esse relacionamento ele começa a ser restaurado. Ele começa a se alinhar. A dificuldade para falar e para ouvir, para entender o que está sendo falado, começa a mudar. Os relacionamentos que estavam frios, que haviam se esfriado, começam a se aquecer novamente. Aquele relacionamento que estava tão frio, tão distante, ele se aquece, ele produz esse calor. A indiferença, ela se transforma novamente em amor. Amados, a indiferença talvez seja a pior coisa que existe. É pior que o ódio até. A indiferença. Ela volta a se alinhar, volta o afeto, volta o respeito, começa a tomar uma outra dimensão no relacionamento. Aquele relacionamento que já não tinha mais jeito, parecia que não tinha mais jeito, ele volta a se ajustar. Isso no primeiro mês. 1 mês é tão rápido. Vale a pena, queridos. Invista nisso. Busque a arca de Deus na tua casa. Dentro da tua casa. É para os nossos filhos. Não desista deles nunca, nunca, nunca. Ah, mas pastor, você não sabe a dificuldade. Não importa. Deus, Ele é maior que isso, Ele pode mudar. Deus pode mudar. As promessas para a nossa vida, elas são para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Muitas vezes fazemos tudo para os nossos filhos. Mas nós precisamos receber também. Uma vez um profeta estava lá em casa, ele falou assim: pastor, o senhor pensa que está fazendo essas coisas para os filhos, mas é para o senhor precisa disso. Mas nós precisamos receber para dar, nós precisamos nos abrir para poder fazer. Se eu não tenho um tratamento dentro de mim, na minha área emocional, como é que eu vou passar isso na minha casa? Então eu preciso ser tratado também. Por isso é a espada de 2 gumes, ela corta lá e corta aqui. Muitas vezes você está ministrando a palavra, ela vem para você. Ela atinge você. É ali que nós crescemos. Não que eu seja infalível, não que eu não tenha erros, não que eu seja perfeito. Eu já falei isso para minha mulher uma vez. Eu preciso te contar uma novidade. Eu não sou perfeito. É claro que ela já sabia disso há muito tempo. Mas às vezes a gente quer agir como se fosse perfeitos em tudo. Não, nós temos a dificuldade, temos os nossos erros, mas queremos mudar. Queremos mudar essas situações. Então, os relacionamentos, aquilo que havia se esfriado, ele passa a aquecer, o amor passa a voltar novamente. E nós passamos então para o 2º mês. Começa-se o 2º mês, 1 mês que a arca já está na minha casa. As mudanças ali foram nas emoções, resgate nas emoções. Depois começa um resgate na área material. Resgatar algumas coisas. Após a restauração da vida emocional, Deus pode agir na vida
material. Obed-edom nem havia percebido as coisas que ele estava vivendo, mas ao buscar a presença de Deus, ao ter gratidão diante de Deus, ao ter a cura nas suas emoções, por causa da presença de Deus, ele começou a experimentar as bênçãos de Deus. Deus começou a derramar, não porque ele estava procurando as bênçãos, não é por causa disso, não por interesse, porque muitas vezes somos levados a buscar a Deus por interesse. Eu vou buscar a Deus porque se eu busco a Deus Ele vai me dar isso, aquilo, tal. Pensamos só nas coisas materiais, mas aquilo que tinha que vir antes. Obed-edom não estava buscando a presença de Deus por interesse, mas por gratidão, por causa da gratidão que havia dentro dele. Amados, eu vejo que a gratidão é algo que Deus se agrada tanto, quando Ele vê um coração grato, um coração quebrantado, um coração rendido, e Ele começa a fazer, mas não é pelo interesse. Nós devemos buscar a Deus por interesses materiais, é uma consequência. A mudança na situação material é uma consequência, porque eu posso ter alguma coisa, eu posso não ter nada, eu continuo grato. Isso não muda a minha forma de me relacionar com Deus. Tem pessoas que ficam bicudas com Deus. Eu não tenho, estou sem dinheiro hoje, também não vou fazer mais nada, Deus. Não faz diferença. Não faz diferença. Amados, não é nessa busca. Foi um tempo de estabelecer algo ali. No segundo mês, Obed-edom, ele aprendeu mais coisas. Amados, cada mês, cada situação vivenciada, nós aprendemos mais. E a arca continuou na casa dele. A arca não saiu da casa dele, permaneceu lá o terceiro mês da arca em casa. E agora? O que vai acontecer? E você vai observar isso, comece a fazer. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, você vai ver mudanças em diversas áreas da tua vida. Terceiro mês, a mudança foi na área espiritual. Começaram a ter mudanças na área espiritual dentro da casa dele. Um amor extraordinário começou a invadir os corações. Um amor ainda maior. Eles já haviam experimentado uma restauração das dificuldades, da separação, do distanciamento, do esfriamento. Agora um amor verdadeiro. Os corações de Obed-edom, da sua esposa, verdadeiramente aquecido. Eles, a tal ponto de que eles não conseguiam mais sair da presença de Deus. Eles não conseguiam sair, eles ficavam ali, não tinha mais vontade de nem sair de casa. Não, aqui está tão bom, esse é o lugar. Deus começa a mudar a vida espiritual deles. A ponto deles estarem ali, na presença de Deus, não mais por obrigação. Ninguém precisava dizer, você precisa ir à presença de Deus, Obed-edom. Ninguém precisava falar. Ele ia espontaneamente. Era uma intimidade espiritual ímpar, jamais vivenciada. Era uma ligação tão forte com o Espírito Santo, que ele não conseguia mais sair da presença. Aquilo era perceptível. As pessoas já percebiam nele. A ponto de declarar, olha, na casa de Obed-edom aconteceu algo lá. As bênçãos de Deus têm sido derramadas de uma forma tão tremenda. Não só no aspecto material, em todos os aspectos da vida dele. Esse é um alerta, amados, para que a presença de Deus não suma nas nossas vidas. Nada pode ser motivo para impedir a presença de Deus. Nada pode impedir que a glória dele se desvaneça e não esteja presente mais na minha casa. Amados, nós corremos riscos quando não buscamos a presença de Deus. A Bíblia diz que teve uma geração que se afastou. Teve uma geração que permitiu que o óleo da lâmpada acabasse. A geração de Eli. A Bíblia retrata isso. Eu não quero ser conhecido como aquela geração que permitiu que o óleo acabasse, que a lâmpada não tivesse mais óleo. Mas com Eli aconteceu isso. Eles perderam a presença de Deus. A arca não estava mais com eles. Havia se distanciado. Mas a Bíblia fala também que houve uma outra geração.
A geração de Davi. A geração de Davi, ela resgatou a busca pela presença de Deus. Mas é possível resgatar. Mesmo que você ache, não, mas está tão difícil, pastor. É possível resgatar. Creia nisso. Não desista, não desanime. Continue buscando. A lâmpada vai estar acesa. Jamais vai faltar o óleo. A presença do Espírito Santo constante todos os dias. Todos os dias. Pastor, mas hoje foi... Amanhã Deus vai operar outras coisas. É passo a passo. É no passo a passo. O livro de Atos, Atos 15, no versículo 15. Fala sobre esse resgate. Diz assim: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei, retificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Amados, diz assim: eu vou restaurar esse tabernáculo, esse lugar de adoração vai ser restaurado. É essa promessa de Deus, que esse lugar de adoração sempre vai ter. E cabe a nós buscar. Como nós vimos, existem atitudes, as pessoas podem se afastar ou buscar a presença de Deus. Está em nós. A culpa não é de ninguém mais. Nós não podemos ficar alegando, não, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa da culpa do meu pastor, culpa de não sei quem. A gente arruma pretexto para tudo. Eu sempre converso, sempre falo, digo, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Nós podemos fazer e devemos fazer, buscar, restaurar o tabernáculo de Davi, um lugar na presença de Deus. A busca hoje em dia tem sido mais interesseira. Nós buscamos a Deus por interesse. Queremos que Deus faça algumas coisas, mas nós devemos buscar a presença dEle. Nós devemos buscar a Deus por quem Ele é, não por que Ele faz, mas por quem Ele é. É tempo de, como igreja, amados, nós, e como família também, nós buscarmos a presença de Deus com intensidade, todos os dias, todos os momentos, as oportunidades que temos, buscar a presença dEle, deixar Ele fazer. É tempo de termos a arca do Senhor na nossa casa, saber que a presença dEle está ali, e quando a presença de Deus está, tem mudança, gera mudança. Muitas vezes ficamos na expectativa daquilo que Deus pode fazer ou deveria fazer. Nós podemos dar os passos, nós podemos buscar a glória de Deus dentro de casa e ver as mudanças que acontecerão. E eu sei que vai ser assim, amados. Por isso, nós temos lançado esse desafio constantemente. Faça, busque fazer o culto familiar, busque ter essas reuniões dentro da sua casa. A celebração não é só hoje, não é só nesse domingo, essa 2 horas, 1h30 que passamos aqui juntos, mas é durante toda a semana na presença de Deus. E você vai começar a ver os milagres de Deus acontecendo, você vai começar a ver as mudanças, situações que estavam presas há tanto tempo, parecia que aquilo não ia desenrolar nunca, que não ia dar certo. Você vai ver as coisas acontecendo, por quê? Por causa da glória, da presença de Deus. O mais importante, queridos, é termos a arca de Deus dentro das nossas casas, buscarmos e mantermos sempre acesa essa chama, que é a presença dEle. Amém? Você recebe essa palavra?